Não é uma questão de se, mas de quando. Acabar, o mundo vai mesmo. Seja por uma catástrofe cósmica daqui a 7 bilhões de anos, seja por má conservação dos atuais habitantes dessa bola azul. Desde que o mundo é mundo, vira e mexe ele acaba. Pior, o planeta tem data para morrer. Mesmo que a humanidade evite guerra nuclear, aquecimento global ou o que for e sobreviva a pancadas com asteroides, novas eras glaciais ou invasões alienígenas, o fato é que já estamos perto do fim da linha, geologicamente falando pelo menos. Muitos já previram o fim do mundo, inclusive para esse ano. Quer saber mais sobre este assunto? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Isso acontecerá esse ano no mundo. Stephen Hawking, 2600. 2 semanas antes de morrer em março de 2018, aos 76 anos, o físico Stephen Hawking completou uma teoria com suas previsões para o fim do universo. Segundo ele, eventualmente tudo vai virar escuridão quando as estrelas ficarem sem energia. A Terra, porém, terá sido extinta muito antes disso, por volta de 2600, de acordo com outra teoria de Hawking. Em 2017, durante uma conferência em Pequim, ele afirmou que excesso de população e de consumo de energia vai transformar o planeta em uma grande bola de fogo daqui a poucos séculos. Isaac Newton, 2060. O físico britânico Isaac Newton, um descobridor da lei da gravidade, previu que o fim do mundo chegará em 2060, segundo uma exposição inaugurada em 2007 na Universidade Hebraica de Jerusalém. A exposição revelou novos documentos sobre o trabalho e as investigações do cientista que viveu entre 1642 e 1727. Além da física e da alquimia, sabe-se há tempos que Newton estudou profecias apocalípticas escritas na antiguidade. Newton se esforçou para decifrar o que ele considerava conhecimentos secretos, conhecimentos codificados, não escrituras sagradas de culturas antigas e de outros arquivos históricos, disse a filósofa Yamima Ben Menahem, que foi a curadora da exposição. Entre os manuscritos do cientista, há um no qual ele tenta calcular o fim do mundo segundo o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento e chega à conclusão de que ele acontecerá no ano de 2060. Cuidadoso, o físico escreveu que não era possível ter 100% de certeza a esse respeito. Pode acontecer mais tarde, mas eu não vejo motivo para que aconteça mais cedo, com base no livro de Daniel, afirma Newton. Programa de computador da Massachusetts Institute of Technology, 2040. Em 1973, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos, previram o fim da nossa civilização com a ajuda de um dos computadores mais potentes da época. Uma reportagem de um noticiário australiano de 1973 previu o fim do mundo baseando-se nas conclusões de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, na sigla em inglês, e um dos maiores computadores do mundo naquela época que se localizava na Austrália, criado no âmbito do programa chamado World On. Este programa foi elaborado pelo pioneiro da informática, Jay Forrester, do Clube de Roma, um grupo de pessoas preocupadas com o futuro da humanidade. Assim, pensaram que o fim da nossa civilização aconteceria no ano de 2040. No início de agosto de 2018, a Australian Broadcasting Corporation, a ABC, voltou a publicar nas redes sociais a reportagem original e deu aos internautas 2 anos para começar a entrar em pânico, uma vez que a contagem regressiva começaria em 2020, quando aconteceria uma mudança importante que marcaria o princípio de um iminente desastre mundial. O que impressiona porque, convenhamos, de 2020 para cá, as coisas não foram tão favoráveis assim. As previsões impressas do supercomputador foram projetadas através de um gráfico de linhas baseado em diferentes fatores, incluindo os níveis de contaminação, o crescimento da população, a disponibilidade de recursos naturais e a qualidade de vida na Terra. Com esses dados, os pesquisadores do MIT prognosticaram que o mundo não poderia suportar tais níveis por muito tempo, sem que a humanidade não realizasse uma mudança drástica em suas atividades. Por volta do ano de 2020, a condição do planeta será muito crítica, afirma o jornalista australiano da década de 70, dirigindo-se aos espectadores.
Se não fizermos nada a respeito, a qualidade de vida se reduzirá a zero. A contaminação será tão grande que começará a matar as pessoas, o que por sua vez fará com que a população diminua até níveis mais baixos que em 1900, adverte. Nesta fase, por volta de 2040 a 2050, a vida civilizada tal como a conhecemos deixará de existir neste planeta, concluiu. Chico Xavier, 2019. Primeiramente, para contextualizar esta previsão, um amigo de Chico chamado Geraldo Lemos Neto teve uma conversa com ele antes do falecimento do médium. Chico disse que teve várias conversas com entidades espíritas que poderiam ver o futuro em vários anos para frente. Para comprovar que isso realmente poderia ser verdade, Geraldo diz que em um livro chamado O Espiritismo e as Grandes Transições, um médium já tinha acertado que homem iria à Lua. Para início de toda a conversa, o Espiritismo acredita em várias entidades da religião católica. Uma delas é Jesus, e segundo informações, justamente ele que fez todas as previsões para o mundo em 2019. Não sabemos se Chico falou diretamente com ele ou se ouviu a história de outro ser espiritual que também já tinha ouvido falar dessas previsões. Chico Xavier diz como uma das primeiras coisas que Jesus teria dado para a Terra um prazo de no máximo 50 anos para ela entrar em paz. Caso isto não ocorresse, o mundo sofreria por isso. Para ser mais claro, o mundo não poderia entrar em guerra novamente. O estopim para a ira de Jesus seria a Terceira Guerra Mundial. Caso esta grande guerra não acontecesse, o mundo também seria recompensado. Ou seja, não existem apenas coisas ruins nesta previsão. Se por algum acaso o mundo entrasse novamente em guerra, ele ia pagar com vários desastres naturais. O mundo enfrentaria terremotos de magnitudes altas, tsunamis que cobririam cidades inteiras e vulcões entrariam em erupção, causando um verdadeiro estrago. Muitos países desapareceriam totalmente do mapa, mas nem todas as pessoas do mundo iriam morrer. O Brasil seria um dos países que menos sofreria com estes estragos. Com os poucos sobreviventes destas catástrofes, eles iriam emigrar para o nosso país. Como somos um país de tamanhos continentais, várias nações ocupariam diferentes partes do país. Com várias civilizações vivendo em um território muito próximo, elas trocariam ensinamentos e viveriam em paz. O Brasil se desenvolveria, já que não sofreu tanto com desastres, e seria uma enorme potência perante as outras nações. Se o mundo não entrasse em guerra e permanecesse em paz, o mundo ganharia muito nesse ano. Chico diz para o seu amigo que, neste ano, a cura de várias doenças seria encontrada através de pesquisas e intervenção divina. Além disso, civilizações muito mais avançadas que as nossas teriam permissão para fazer contato. Estas civilizações são os famosos extraterrestres, que poderiam viver conosco na Terra. Nostradamus 2022. Uma guerra na Europa em 2022 está entre as previsões de Nostradamus no livro Les Prophéties, publicado em 1555. Que une supostos 942 acontecimentos futuros em relação à vida do astrólogo francês que morreu em 1566. Entre suas profecias que ganharam fama estão indicações do assassinato de John F. Kennedy, a ascensão de Adolf Hitler e o grande incêndio de Londres que destruiu partes centrais da capital inglesa em 1666. Apesar de algumas das previsões se mostrarem acertadas, estudiosos apontam que é difícil estipular datas para os acontecimentos esperados por Nostradamus, já que ele se baseou em movimentos astrológicos para escrevê-los, e não no calendário tradicional. Mesmo com as dificuldades, a previsão de uma guerra alcançando a Europa é uma das esperadas para 2022. A cabeça azul causará danos à cabeça branca, em tal grau quanto o bem da França para ambos deve ser. Escreveu o astrólogo francês na obra Les Prophéties. Há ainda uma referência a uma ameaça vinda do leste, que passou a ser associada à Rússia. Ao descrever o acontecimento, o profeta não faz menção direta à Rússia ou à Ucrânia, atualmente envolvidas em conflito direto, e sim há uma ameaça à França, vinda do leste, segundo lembrou o tabloide Daily Star. De acordo com a análise dos textos, o conflito deve acontecer em algum momento na primavera do continente europeu, entre os meses de março e junho. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir.
Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!